Demorei muito para falar sobre esse assunto, mas cá estou eu para falar sobre essa palavra que eu não posso falar porque o YouTube meio que coíbe, meio que limita vídeos que falam sobre esse assunto, a gente nunca vai entender o porquê. Uma coisa que eu já quero deixar bem claro no começo desse vídeo é que eu não estou generalizando todas as empresas, nem que eu trabalhei, tá? Todas as empresas, agências que eu trabalhei ou que existem no mercado. Já tô falando no começo desse vídeo para ninguém vir com um comentário que não vai agregar muito nessa discussão, mas eu só quero passar essa visão que eu tenho sobre o que provavelmente eu devo ter mutado pelo motivo que eu falei lá no começo, que a gente enfrenta trabalhando dentro do marketing, dentro das agências de publicidade e propaganda, de novo, não são todas, mas é importante eu trazer essa visão aqui, porque eu não vi muita gente falar sobre isso no YouTube, nem principalmente dentro do marketing. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou dividir esse vídeo aqui em partes, tá? Primeiro eu vou falar sobre como ele é estruturado, depois eu vou falar como ele acontece visualmente e depois eu vou falar como ele acontece financeiramente. Tudo isso para ficar um pouquinho mais claro e para que eu não embanane todos os assuntos num assunto só e fique uma coisa que você não consiga entender. Mas antes disso, esse é o Social Media Empreendedor Marcos aqui, e aqui nesse canal trago conteúdo descomplicado e criativo para decolarmos as nossas carreiras. Bom, então como ele é estruturado, para a gente começar aqui, tá? Segundo a minha experiência de amigos próximos, em todas as empresas e agências que eu trabalhei, ele é estruturado de uma maneira em que você, que é negro, seja um case. Como assim, Marcos, um case? Eu lembro que uma vez, isso já foi pós-pandemia, quem já fez o meu treinamento sabe muito bem que eu contei a história que em 2020 eu perdi todos os meus clientes, eu perdi o emprego que eu tava, então foi um período bem difícil para mim, tem depressão, isso não vem ao caso agora, depois posso até fazer um vídeo para falar sobre isso, mas em 2021, quando eu já tava melhorando um pouquinho, eu passei por um processo seletivo dentro de uma agência, e a primeira coisa que o dono me perguntou quando eu estava dentro, fazendo esse processo seletivo, era qual era a minha visão política. E eu tô contando isso porque na época eu estava precisando realmente de trabalho, porque eu passei 2020 inteiro sem nenhum trabalho, sem nenhum freela, sem nada, simplesmente na depressão que eu falei para vocês. O que eu contei para ele naquele dia foi o que ele queria ouvir. E eu fui contratado justamente por causa disso. Eu lembro que tinha saído o menino antes de eu chegar na agência, né? Tinha saído o menino antes de eu chegar e praticamente eu falei o que ele queria ouvir. E aí agora eu vou te fazer um questionamento. O que o meu posicionamento político muda na qualidade da entrega, por exemplo, do cargo que eu ia exercer, que na época era social media? Por que ele me contratou? Porque na cabeça dele eu estava do mesmo lado que ele, sendo que o lado que eu tinha que estar era emprestar um bom serviço. Eu falei que ia fazer uma, mas fiz duas. Se você que é uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa que é uma minoria, precisa estar do mesmo lado do que o seu futuro chefe, futuro empregador, você está sendo usado como massa de manobra. É uma coisa assim que é muito clara para mim. Seria mais ou menos isso daqui que eu escuto quando isso acontece. Se você fazer o que eu estou falando ou o que eu acredito ser o mais certo para a sociedade, você merece estar aqui dentro da empresa. E se você não fizer, eu não quero você dentro da minha empresa. Mas assim, ele tem todos os resultados possíveis, ele é muito bom trabalhador. Mas não serve ao propósito da minha marca, que é ter as pessoas pensando igual a mim aqui dentro da empresa. Essa é a dramatização que eu imagino que deve ser assim que deve acontecer. Ainda falando sobre estrutura, essa estrutura ainda segue aquele padrão de que cada vez mais a gente precisa ou saber mais ou babar mais o ovo do dono da empresa ou agência para chegar num cargo de líder. E sabe o que é o pior? Eles nunca pensam em colocar a gente como líder. Tem uma amiga minha de uma agência que a gente trabalhou, que ela ficou quase 3 anos sendo uma social media, sendo a pessoa mais experiente do time, e ela nunca foi convidada para ser a coordenadora, passou várias pessoas que não tinham nem a mesma experiência que ela, por exemplo, e ela nunca foi convidada para ser coordenador do time, e claro, ela era negra. Você acha isso uma coincidência? Eu não. Agora eu vou contar uma experiência minha para você falar que eu não tô pegando a experiência dos outros. Eu trabalhei numa empresa uma vez em que a gente estava no estúdio de gravação, fazendo os vídeos ali, os reels de captação para poder gravar ali os produtos da marca na época, e eu já tinha o Social Media Marcos, a pessoa já conhecia o meu projeto, o dono ali, o diretor de marketing conhecia o meu projeto, eu era a única pessoa que tinha experiência em fazer isso que eu tô fazendo aqui, que é gravar vídeos pro Instagram, pro LinkedIn, seja para qualquer outra mídia. Na hora de fazer a gravação, ele chamou a única pessoa que nunca tinha gravado nada
para as mídias sociais, e essa pessoa era branca, do olho verde, totalmente padrão. Ele foi a única pessoa que ele chamou para poder fazer tudo isso, sem ter um roteiro, sem ter nada escrito, para poder gravar as coisas para a mídia social da empresa. Eu não sei você, mas isso passa uma mensagem. Eu acho que passa uma mensagem. E é por isso que eu falo que essa estrutura ela acontece desta maneira, para fazer com que você seja um case dentro da empresa. Que nem eu falei, a visão política hoje a pessoa que vai te contratar e vai te colocar, por exemplo, num cargo de liderança, você sendo uma pessoa preta, ela vai fazer isso para te usar como uma plataforma de que, se você estiver do lado certo, você consegue chegar aonde você vai alcançar. Só que o lado certo muitas vezes não é o bem para a empresa, o bem para a agência de publicidade. O lado certo é aquilo que ele acredita que pode ser a visão dele política. Ou seja, você precisa ter a mesma visão que ele para você estar no cargo de liderança, e praticamente ele caga para o seu trabalho. E aqui, já fazendo um recorte mais abrangente, isso acontece muito também, não só com pessoas pretas, claro, com pessoas pretas e qualquer outra minoria também, mas se a gente for fazer um recorte mais abrangente, isso acontece em todos os segmentos possíveis, né? Tem gente que é contratada porque o dono é crente e acredita que a pessoa, sendo crente, ela vai entregar melhor e ela vai ser a melhor gerente possível, mesmo ela sendo de uma formação tipo de engenharia química. Já aconteceu comigo também em uma agência que eu trabalhei. Mas eu queria só trazer essa parte estrutural para ficar um pouco mais claro, principalmente para você que é uma pessoa preta, entender aonde você está entrando, onde você... E também saber se a sua experiência foi parecida. Deixa aqui nos comentários para eu saber se eu estou falando alguma cagada, ou para eu entender também o que aconteceu com você, para a gente poder fazer essa troca aqui, tá bom? Agora eu vou entrar na parte em que eu falei que eu ia separar para falar sobre a questão visual. Pegando esse gancho da minha amiga que nunca foi coordenadora, que era a pessoa que tinha mais experiência para isso, bagagem mesmo assim, nunca foi convidada para ser coordenadora, eu falo que ele acontece de uma maneira visual porque 99% dos donos de empresa e agência, que eu falei, não é todas as empresas, mas são 98% das empresas, não querem uma pessoa preta, uma pessoa trans. Mas, de novo, eu vou trazer só aqui pro racismo, porque eu já estou falando muita coisa aqui além disso. Vou fazer só o recorte que é esse vídeo. Não querem uma pessoa preta tomando decisões em reuniões, tocando reuniões, falando ali pela marca, em todos os espaços até de mídia. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui para vocês. A maioria não quer, e aí você interpreta da maneira que você quiser. Você pode perceber que na maioria dos eventos de marketing, principalmente, e agora eu já estou falando aqui dos eventos, eu não estou nem falando das empresas, você pode perceber que a maioria, 99% das pessoas que vão subir ao palco, ou das pessoas que são responsáveis por, sei lá, fazer os quadros desses eventos, elas não são pretas. Elas não são, sei lá, nem perto disso. Se a gente for então para outros segmentos, segmento imobiliário, segmento, sei lá, agro, aí lascou de vez. Aí não vai ter nenhuma pessoa preta mesmo. Vai ser muito difícil. Agora, tipo assim, o que eu vejo que tá por trás disso e claro, tudo isso aqui tá sendo baseado de acordo com a minha experiência, tá? Como você sabe, existe uma metodologia sobre como a sociedade foi implantada no decorrer dos anos. Vou deixar isso mais claro para você. Hoje ainda, a maioria dos donos de empresa, ou a maioria das pessoas que estão no comando das empresas e das agências, elas estudaram em um período em que o ensino não era para todas as pessoas. O ensino ainda era para uma classe mais branca, classe média alta, e ainda classe média alta, estou sendo aqui totalmente, talvez leviano, mas de uma classe média alta para o recorte ficar melhor, e essas pessoas eram todas brancas, então era muito mais fácil de elas, vamos dizer assim, do networking delas, da visão delas de pessoas que seriam qualificadas, serem direcionados para essas pessoas iguais a elas também. E a gente pode até voltar um pouquinho mais também e falar sobre a formação escolar dessas pessoas. Quem estudou em colégio particular, quem estuda em colégio particular ainda, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está nesse recorte ainda, não tem tantas pessoas pretas lá, não tem pessoas, a maioria dos pais dessas pessoas pretas, quando elas estão lá, não são donos de empresa, então, tipo, tem esse olhar de cima para baixo. E eu falo isso por experiência própria na minha época de escola e que eu ainda vejo. Eu fiz a faculdade já com pessoas bem mais novas que eu e o recorte também continuava sendo esse. E aqui eu estou falando que uma pessoa que teve essa formação em colégio particular, pessoa branca que não tem capacidade, é óbvio que não. Eu não estou falando que ela não tem a capacidade. O que eu estou trazendo aqui é que essas pessoas não têm nem um pouco do contato que elas deveriam ter com pessoas pretas, principalmente nessa fase de formação de cérebro, formação de raciocínio, a não ser a relação patrão-empregado. A minha empregada é a minha segunda mãe, é uma pessoa preta que, tipo,
cuidou de você porque a sua mãe não queria cuidar de você, ou seu pai não tinha tempo para cuidar de você, ou sua mãe não tinha tempo para cuidar de você, e era isso que acontecia. Até porque, mesmo a gente trazendo para esse recorte, esse lado mais emocional, é minha segunda mãe, era uma relação chefe e empregado ali, a gente não pode esquecer disso, né? O pai dessa menina, até mesmo essa pessoa que foi, vamos colocar assim, essa criança ali, ela cresceu sabendo que era só ela mandar essa mulher negra, essa empregada negra, por exemplo, fazer alguma coisa que ela ia fazer porque ela estava sendo paga por isso, ela tinha noção. E é por isso que eu falo que ele é visual. Por exemplo, quantas vezes eu não estava por exemplo, na última agência que eu trabalhei, e simplesmente algumas pessoas, quando eu ia fazer reuniões presenciais, as pessoas, quando eu falava alguma coisa, a pessoa me olhava com a cara de, tipo, o que você está falando? Você não deveria nem estar aqui. Quem você acha que é para sugerir alguma coisa para mim, que sou o dono da empresa, ou sou filha do dono da empresa? É tipo assim, você percebe no olhar da pessoa, o jeito que a pessoa conversa com você, o jeito que a pessoa conversa na reunião, porque majoritariamente as pessoas que estavam nessa reunião comigo, por exemplo, e eu tô falando de uma específica, porque eu lembro muito bem, que foi a mais clara, aconteceu isso nas outras também, mas nessa foi a mais clara, é que a pessoa nem olhava pra minha cara, ela olhava para as outras pessoas, coincidentemente elas eram brancas, e não olhava na minha cara, por exemplo, quando eu falava alguma coisa. Aí, de novo, fica a sua interpretação. Então, outro ponto que eu quero falar sobre essa questão de visual é que quantas pessoas que não são da área do marketing assumem cargos de liderança, por exemplo, engenheiros civis, eu já, que nem eu falei para você, tem uma agência que eu trabalhei que a pessoa, acho que eu não lembro certinho, mas se não me engano, a pessoa fazia engenharia química, e pelo fato dela ser uma mulher crente, evangélica, que era muito parecido com o background do dono, de dois dos donos da agência, ela foi convocada para ser gerente de marketing, sendo que ela não tinha nem background para poder estar lá, por exemplo, para atuar naquela função. E, de novo, eu não estou falando que ela não teria capacidade, mas é interessante a gente entender por que essa pessoa é a melhor pessoa, a melhor escolha para isso, sendo que a gente tem várias pessoas que trabalham com marketing, são formadas em publicidade ou em comunicação, também teria essa capacidade, só faltou a oportunidade de trabalhar. E que aí o ponto máximo é que nunca que essa pessoa que está lá, que tem essa oportunidade, é uma pessoa preta, é sempre uma pessoa branca. E aí não importa o gênero, se é homem ou se é mulher. É sempre isso. Isso me pega muito. Só para deixar o disclaimer mais claro aqui, eu não sou contra pessoas de outras áreas assumirem cargos de liderança. O que eu estou falando aqui é sobre a coincidência dessa pessoa nunca ser uma pessoa preta. Isso é uma coincidência muito grande para mim. Agora a gente chegou na parte de falar que o racismo, ele também é estruturado de uma maneira financeira. Vamos explicar isso aqui para você também. Muito se fala, por exemplo, na diferença de salário, mas não é só isso que me chama atenção. Eu vou falar sobre outras coisas aqui também. Quando sobra uma vaga dessa, e por que eu tô falando sobra? Porque geralmente, para uma pessoa preta subir ali, já passaram várias pessoas brancas que não deram conta, que aqui eu tô falando português, claro, ou que não gostaram do ambiente da empresa, ou que a empresa é uma verdadeira porcaria, e a gente tem que falar, né? Já tem esse caso, né? Quando sobra essa vaga para essa pessoa, é justamente por esse background que eu falei para você. E ainda, muitas vezes, você começa a exercer essa função sem ser remunerada por ela. E esse é o lado mais preocupante ainda, porque você praticamente está sendo um gerente em experiência sem ser remunerado com a experiência devida. É tipo uma promessa que está sendo vendida para você. Isso ainda quando o dono da empresa não está fazendo isso para ganhar tempo para pegar outra pessoa branca para colocar no seu lugar. Isso acontece para um senhor caramba. Isso porque eu ainda nem falei quando as pessoas diminuem o valor por exemplo, saiu um exemplo, tá? Saiu um gerente que ganhava 3.500 e sobrou o Marcos, que é a única pessoa que, como eu não consegui outra pessoa branca botar no lugar dela, sobrou a única pessoa que eu vou colocar. Vai te pagar, sei lá, 2.900, 2.800 para você exercer essa função. Já vi isso acontecer assim, ó, brincando, para tantas pessoas pretas como para mulher também. Só que nem tô falando no recorte aqui de pessoas pretas, tá? É claro que esse vídeo aqui, ele quer trazer muito mais a minha visão de como que é a minha experiência de sofrer o racismo dentro de uma agência de publicidade e marketing, dentro de uma empresa. Porque, tipo assim, é muito complicado trazer a visão de todas as pessoas pretas do Brasil. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para trazer a minha visão. E por isso que eu pedi para você, que é uma pessoa preta, para você que teve essa experiência, deixar aqui nos comentários para eu entender como é que tá esse trabalho também, o seu trabalho, na verdade, dentro de uma agência de publicidade, o seu trabalho tentando empreender, que também aí a gente entra em outro segmento, mas o seu trabalho dentro desse aspecto mais voltado para empresas, agências de marketing e publicidade. Claro que em outros segmentos, que nem eu falei, imobiliário, o segmento, porque existe marketing dentro do segmento imobiliário, sei lá, o orçamento, a parte de arquitetura, acho que todo segmento passa por isso.
Mas eu tô trazendo marketing porque é a experiência que eu trabalhei. Eu queria saber de você, que nem eu falei aqui, o que, que você tem para falar pra gente, beleza? Gente, o vídeo que eu queria falar sobre racismo é esse. Eu queria reforçar aqui para a gente ter essa troca, para a gente ter essa conversa. Se você tem uma pessoa que passa por isso, eu peço para que você compartilhe para ela deixar a opinião dela aqui nos comentários. E o próximo vídeo eu quero trazer um assunto que não seja tão delicado, no sentido de ser um assunto em que muita gente torce o nariz. Eu quero falar aqui sobre os cursos que eu já fiz, eu quero falar sobre algumas coisas, então eu peço para que você também se inscreva no canal para não perder nem os vídeos que vão sair ou os vídeos que já saíram, porque tem muito vídeo aqui no canal para que você possa assistir, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like para saber se esse conteúdo foi bom para você ou se ele foi ruim, deixa um dislike, não tem nenhum problema, mas deixa aqui uma interação para eu entender como é que tá, como que a gente tá sobre quando a gente fala sobre racismo, principalmente dentro do marketing, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.